Me conta então um pouquinho sobre a Unimed, sobre o marketing, como funciona a distribuição. A gente já estava comentando aqui no off também, né, sobre como funciona essa divisão entre Unimed Brasil, né, e as unidades regionais, enfim, de cada cidade, singulares. Então, eu queria entender um pouquinho e trazer para a nossa audiência como que funciona isso hoje. Muita gente que vai ser da nossa audiência, que vai estar aqui procurando insights sobre empreender, né, e também sobre pensar aí o marketing para suas empresas, para os seus negócios, né, com uma marca que é referência. Então, eu queria que tu trouxesse como que funciona assim, a estrutura de um modo geral, né, como que funciona a estrutura do marketing da Unimed e que insights a gente pode tirar disso hoje. Então, nós temos um sistema, né, hoje no Brasil, é a maior cooperativa médica do mundo. A Unimed é a maior cooperativa médica. Olha aí. E hoje, no Brasil, então, são mais de 340 Unimedes espalhadas pelo Brasil todo, por todo o território nacional. Existe a Unimed Brasil, que é que é onde vem as principais diretrizes de marca, né? Falando mais agora do ponto de vista de marketing mesmo, né, Doug? Então, é de lá que vem as principais diretrizes, mas as singulares, né, que são essas unidades em cada região. Então, existe a Unimed Brasil, existe as Unimedes Federação, aqui nós temos a Unimed Federação RS, que também trabalha, né, em prol das singulares de cada região, para alimentar com campanhas, materiais, toda a identidade de marca, né? Então, a gente precisa respeitar tudo isso, né? E eu, quando vim para esse desafio, disse, gente, não é fácil, né? Vai ser uma baita responsabilidade estar à frente da área de marketing de uma empresa, de uma marca tão forte, assim, nacionalmente, né? E até fora daqui. Então, fui conhecendo aos poucos, né? Tentando entender como funciona todo esse sistema. Então, é dessa forma que opera. A gente tem a Brasil, que, né, traça essas diretrizes macro, mas também qual é o papel das singulares, né? Adaptar isso para uma realidade regional. Legal. Então, a Unimed Brasil está trabalhando nessa identidade macro para que onde tu veja a marca, tu identifique quais são os valores, quais são as propostas, né? O que aquela marca quer transmitir, qual é o posicionamento que ela traz. Mas, regionalmente, a gente tem essa autonomia para adaptar. Claro, tem Unimedes de diferentes tamanhos. A nossa VTRP, ela é enquadrada como uma Unimed de grande porte em todo o sistema, assim como uma Unimed Porto Alegre, assim como uma Unimed Serra Gaúcha, nós estamos no mesmo nível de grandeza. Então, a gente tem, sim, essa maior autonomia. Unimedes menores, né, que não tem tanta estrutura, que não são tão grandes, elas acabam usando mais as campanhas e materiais que vêm aí tanto da Brasil como da Federação. E a gente tem essa autonomia maior, então é partir muito para o estudo regional, é partir, né, de como as pessoas pensam aqui, como elas agem, no que elas acreditam, no que o que elas defendem, como é a conversa e a realidade delas no dia a dia, para a gente ir fazendo toda essa adaptação regional. Então, é assim que o sistema funciona, né? E dentro, e falando no aspecto de cooperativa, e também do mercado como um todo, né? O mercado de saúde, ele é um mercado extremamente regulamentado. Né? Então, tem várias diretrizes que a gente precisa seguir. É um mercado muito auditado também, porque precisa ser assim. Afinal, a gente lida com saúde, lida com vidas, e não é diferente também no ponto de vista de marketing. Então, nós temos auditorias que vêm frequentemente, periodicamente aqui na Unimed VTRP, assim como em outras, né? E elas passam um período, então, auditando os processos, auditando a experiência do cliente, auditando a nossa comunicação, enfim, todo o funcionamento e a operação da Unimed. Então, no marketing de saúde, não basta também você planejar, executar as campanhas, né? Você precisa ter tudo documentado, você precisa ter tudo muito bem registrado, porque você tem que mostrar evidências. Entendi. No momento que vem a auditoria, né, a gente fez campanha de prevenção ao câncer de mama, a gente fez campanhas de prevenção a, enfim, câncer de pele, hipertensão, colesterol. Não, a gente precisa mostrar que fez, a gente precisa ter esses dados registrados e apresentar as evidências, assim como todos os nossos canais, né, que canal é extremamente importante quando a
a gente pensa em marketing, no marketing estratégico, do marketing inteligente, a gente precisa sempre olhar para os canais que a gente tem e como a gente vai fazer uso de cada um deles, né, naquilo que for mais relevante para a sua audiência. Então, tanto para prestar contas para auditoria, mas sobretudo também para olhar o que a nossa audiência busca. Então é esse equilíbrio que a gente precisa estar sempre buscando. O que nós temos que apresentar, o que a gente tem que entregar dentro da legislação, dentro da toda a regulamentação, mas também o que a nossa audiência, o que o nosso público-alvo ele procura, né? O que é relevante e é importante para ele. É esse equilíbrio o tempo todo. Caramba. Até pode parecer simples falando, né? Mas vivenciar isso no dia a dia, conseguir conciliar isso tudo é uma loucura. Assim, pegando aqui então o gancho agora, localmente, né, da unidade então aqui do Vale do Taquari Rio Pardo, como que funciona aí o teu papel como gerente em relação a todas essas campanhas que, assim, daqui a pouco na nossa audiência aqui, muita gente tá ouvindo, né, que tá acostumada a pensar mais campanha, principalmente quem é da minha audiência, tá acostumada a pensar em campanha como campanha de tráfego, né, específica de tráfego. Quando a gente fala campanha aqui no marketing, principalmente tradicional, e como é o caso da Unimed, as campanhas então, são esses direcionamentos de como trabalhar de forma macro, né? Então, a campanha por exemplo, Outubro Rosa, que é uma campanha grande. É uma campanha. Nacionalmente, isso é uma campanha, né? Isso. E aí vão ter todas as ações dentro dessa campanha que vocês vão desdobrar ali, né? E o marketing em si também, outro ponto que acho que precisa a gente destacar, quando a gente vai falar para marketing aqui, a galera tá mais acostumada com rede social. Mas o marketing do Unimed, ele vai muito além da rede social. A rede social é um canal, como tu bem pontuou agora há pouco, né? Essa importância dos canais. Mas assim, a Unimed, eu sou cliente Unimed, então a gente recebe informações e tudo mais. A comunicação é extremamente eficiente. SMS, WhatsApp, e-mail, toda a comunicação dela é extremamente eficiente e tudo isso são formas de marketing, né? Isso. Material offline, material... Enfim, então assim, são muitas vertentes, muitos canais, muitas formas de comunicar. Qual que é o teu papel hoje dentro disso? O que vem da Brasil? O que vocês fazem aqui localmente que daqui a pouco não tem em outra? E como que vocês planejam essas ações de marketing aqui dentro? Bem, do que vem da Brasil, realmente a gente acaba respeitando e adotando aquela que são a identidade da marca. Agora, por exemplo, há 3 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos um rebranding, né? Um rebranding de toda a marca Unimed, então, com nova logo, com novos materiais. Legal. Então, claro, ainda não deu, até por questões financeiras, a gente trocar isso em todos os lugares, né? Então, a gente vai fazendo isso à medida a realidade de cada singular, de cada cooperativa. Tá. Mas, assim, fora isso, a gente faz muito aqui. É praticamente daqui e a partir do nosso planejamento estratégico, né? Da cooperativa. Então, isso é muito bacana na Unimed, porque a gente tem, e voltando até um pouquinho, nós estamos dentro de um sistema cooperativista. Né? Tem mais isso ainda, mais né? Mais um elemento na equação. Então, a gente tem um mercado de saúde que tem as suas peculiaridades, né? E nós estamos também dentro de um sistema cooperativista, que é extremamente encantador. A gente se trata de acesso, né? Aí a conceitos de cooperação, de transparência, de educação, de sustentabilidade. É isso muito, né, que o cooperativismo prega, mas também de muitas vozes. Então, nós precisamos conciliar, né? Então, dentro de um sistema cooperativista, no nosso caso de Unimed, os sócios da Unimed são os médicos cooperados. Entendi. Então, hoje são quase 800 médicos cooperados. Caramba. Que fazem parte de todas as decisões. Então, isso é muito bacana porque é um sistema democrático. Existe, sim, uma diretoria, né, que é responsável, então, ali por acolher, né, e organizar todas essas vozes, todos esses interesses, né, em prol sempre, obviamente, do que é melhor para o cliente. E existe também depois todo o corpo executivo, digamos, né? E dentro disso, a gente tem o planejamento estratégico, né? Desculpa te interromper, Sim. Mas para a gente deixar isso um pouco mais tangível, assim, dentro desses 800, são cerca de 800 médicos cooperados, todos eles têm, então, atuação dentro da cooperativa. Da cooperativa e do planejamento também. Isso. Mas eles vêm com ideias, como que é isso? Isso é feito reuniões, eles vêm com sugestões, como que é feito esse brainstorming, assim, de... Na verdade, existem representações.
né? Então, perfeito. existe um conselho, né? Do conselho administrativo, então, nós temos a diretoria, da diretoria nós temos os nossos superintendentes, e assim vai cascateando, né? Para toda a operação dentro da Unimed. Então, isso de organizar, né, todas essas vozes, todos esses interesses, é por isso que existem assembleias, por isso que existem essas representatividades, por isso que existem vários canais. Caramba, quebra-cabeça. Existem canais onde são coletados, né, essas percepções por parte do cooperado, essas ideias por parte dos cooperados, esses anseios e expectativas dos nossos cooperados. Entendi. Então, existem vários canais internos para que isso aconteça. E aí se leva tudo isso, né, se olha para o mercado também. Então, é a partir dali que começa a se constituir o nosso planejamento estratégico. Então, ouvindo o nosso cooperado, né, entendendo o que vem de diretriz, mas, sobretudo, olhando o mercado. Né? Então, isso é muito legal, porque não é só o interesse interno, não é somente, né, o que a Unimed, os objetivos que ela de crescimento, enfim, mas precisa olhar para o mercado, precisa olhar para essa transformação do comportamento do consumidor, precisa olhar para players que estão aqui ou que futuramente podem ingressar aqui, precisa olhar para participação, para penetração, share de mercado, né? Então, o bom de tudo isso é que há um respeito muito grande entre todas essas partes. Sim. Então, assim, isso me chamou a atenção logo nos primeiros momentos lá de Unimed. O quanto, né, há um respeito entre, né, entre todos os cooperados, entre o conselho, todos eles, e a diretoria, e o quanto a diretoria da Unimed também respeita a opinião de uma parte, digamos, mais técnica. Legal. Né? Então, nós trazendo para o lado de marketing, assim, eu me sinto hoje, dentro da cooperativa, muito respeitada. A nossa equipe de marketing se sente muito respeitada, porque eles levam em consideração esses aspectos mais técnicos. Então, não é só, né, porque eu acho que funciona melhor assim, eu percebo que funciona melhor assim. Claro, nós precisamos ouvir, nós precisamos acolher e ouvir essas diferentes vozes que eu te falei, mas nós somos muito respeitados. Então, isso, e não só o marketing, TI, pessoas e cultura, comercial, enfim, várias outras áreas, várias tribos ali dentro, né? Legal.